Foi um dia ensolarado comum na Coreia. Um jovem de cabelos escuros entrou em uma floricultura. Ao passar pelas prateleiras de plantas, notou uma cujo nome lhe chamou a atenção, Amioculcas. A vendedora, uma elfa, explicou ao homem que as folhas desta planta são como moedas, por isso também é chamada de árvore do dinheiro e muitas vezes é dada às pessoas em homenagem à abertura do seu negócio. Então o jovem decidiu comprá-lo também, e enquanto pagava, começou um noticiário no rádio. Uma estranha tempestade foi relatada em uma praia em Sokcho, que o governo afirma ser um fenômeno natural. A vendedora praguejou, acreditando que tudo isso era mentira. Uma tempestade tão forte não poderia ser causada por processos naturais. O homem pensou consigo mesmo, como esperado, as consequências de uma batalha dessa magnitude não poderiam ser escondidas. Uma cena passou diante de seus olhos. Foi uma batalha no meio do mar, envolvendo ele e 2 dragões. O homem entendeu que a batalha com o dragão leva muito tempo, especialmente se você estiver caçando 2 deles ao mesmo tempo. Enquanto isso, a garota embalou as amioculcas em uma caixa, sorrindo com um mundinho estranho que elas têm. O jovem concordou plenamente com ela. Ele pegou a caixa com a planta e saiu. Logo um táxi chegou à loja e o homem pediu para levá-lo para Seul. Sentado no banco de trás, ele pensou neste mundo estranho. Ele não é normal. Mas então que tipo de mundo pode ser considerado normal? Um Or dirigiu um táxi e decidiu perguntar ao jovem o que o trouxe aqui, porque claramente ele não estava aqui para relaxar. Aí ele respondeu que veio aqui a trabalho. Toda a história da sua vida, aliás, é dedicada precisamente a isso. Esta é uma história sobre uma estrela distante na borda da galáxia, e também sobre um homem que trabalha há 800 anos. O jovem suspirou, dizendo em voz alta que já estava muito cansado de trabalhar. O taxista entendia seus sentimentos, mas todos precisavam trabalhar para ter comida e uma vida boa, mas o jovem sabia que neste mundo eles precisam trabalhar apenas para sobreviver. Logo o táxi chegou ao destino e o jovem foi imediatamente ao médico. Afirmou que não queria trabalhar, era tão chato para ele que simplesmente enlouquecia, gostaria de encontrar uma opção de morar aqui sem trabalhar. O médico disse que seu paciente, o Sr. Yen Mi-jun, parecia estar esgotado. O herói explicou que já fazia seu odiado trabalho há muito tempo e agora não entendia se era certo viver assim. O médico concluiu que An desenvolveu a síndrome de burnout e que sua mente precisava de descanso. No entanto, ele não teve oportunidade de descansar agora. Então o médico entregou-lhe um frasco de comprimidos, dizendo-lhe para tomá-los como antes. Porque ele acrescentou que a próxima visita de An a ele será daqui a 23 anos, então os comprimidos são prescritos para todos esses anos. O herói não fez perguntas adicionais. Então ele se levantou da cadeira, despediu-se do médico e saiu. O médico se perguntou como esse jovem vivia e não trabalhava, não acreditava que isso fosse possível. Afinal, se você não trabalhar, você morrerá. Logo Ian saiu e encostou as costas na parede. Na clareira à sua frente crianças brincavam e jovens de todas as raças passeavam. O próprio herói notou que hoje foi um bom dia. Mas de repente uma sirene soou por toda a cidade. Era um alerta de perigo. Todos os moradores foram orientados a irem para o abrigo. Naquele momento, o telefone de Ian tocou. Era Kate. Ela disse que um novo emprego foi encontrado para o homem. Estava ligado a um assalto a banco. O cliente era um agente importante na Coreia. O pagamento será o mesmo da última vez. Ian desligou, xingando quanto estava entediado com tudo isso. Porém, no momento seguinte ele desapareceu, deixando apenas um rastro azul. Enquanto isso, a polícia já estava reunida no local. O inspetor Ork, Park Cheopal, rosnou ameaçadoramente, impedindo que civis entrassem no prédio. Sua segurança era fundamental. Naquele momento, Ian chegou ao local e foi imediatamente informado de que havia apenas um criminoso. A julgar pelo último refugiado, havia um total de 4 reféns no prédio, todos inconscientes, exceto um. Então o herói disse que assumiria a responsabilidade e entrou no prédio. Park olhou para ele surpreso. Não foi realmente a polícia que veio cuidar do assunto, mas um agente do departamento de imigração. Enquanto isso, Ian examinou o prédio onde ocorreu o crime. Ele então tirou vários pergaminhos dos bolsos e os jogou para cima. Um momento depois, o prédio foi envolvido por uma aura brilhante. Aparentemente, este era o efeito de pergaminhos mágicos. O inspetor Park ordenou que os moradores fossem retirados daqui. O departamento de imigração teve que resolver tudo sozinho. Seu companheiro, um jovem policial, perguntou se o departamento de imigração não pegava criminosos estrangeiros, como eles iam parar aqui.
Park franziu a testa, porque até as crianças em idade escolar sabem a diferença entre um escritório de imigração e um departamento de imigração. O policial era tímido, dizendo que quando criança trabalhava no turno noturno, por isso muitas vezes adormecia durante as aulas. Percebendo que havia tocado em um assunto delicado, o Orc pediu desculpas e decidiu explicar-lhe sozinho. O departamento de imigração trata de reclamações relativas a estrangeiros. Mas agentes de imigração como em Mijun lidam com estrangeiros especiais. E isso só significava uma coisa: dentro do banco havia um imigrante legal em outro nível. Era um convidado de lugares muito distantes. Logo, Ian recebeu informações sobre o criminoso. Era Norman Kangoo, 21 anos, desempregado. Ele despertou e se cadastrou como usuário de habilidade especial no ano passado. Ele aproveitou isso como uma oportunidade para trabalhar para uma empresa de segurança, mas não conseguiu. Ian foi distraído de seus pensamentos por um brilho verde. Quando olhou para cima, viu um banco voando direto em sua direção. Porém, o herói conseguiu se esquivar no último segundo, pensando consigo mesmo que estava lidando com telecinesia. Aí Norman se aproximou dele, perguntou quem permitiu que ele entrasse. Ian realmente se livrou da polícia e entrou sozinho. O herói recusou-se a falar com o criminoso até libertar o refém. Ele prometeu que não o mataria se ele se rendesse agora. Porém, Norman também não iria desistir. Ele ordenou que Ian calasse a boca e fizesse o que ele dissesse. O herói deu o último aviso. O criminoso deveria libertar o refém. Então Norman praguejou, mandando o homem calar a boca com toda a sua aparência. Ele não queria que Ian brincasse com ele ou o tratasse como lixo só porque estava desempregado. O homem gritou. Ele pensou que sua vida iria virar de cabeça para baixo com o advento desse poder, mas ele não conseguia nem conseguir um emprego em lugar nenhum. Ele recebia apenas $65 por mês como salário. Ele simplesmente não conseguia viver assim. Norman ficou furioso. Sua vida não valia nada. Aí uma foto apareceu diante de seus olhos. Agora que pensou em tudo isso, lembrou-se de como veio aqui buscar sua bolsa. Mas uma avó disse que ele tinha alguma coisa nas costas. Ela tentou tirar, e Norman sentiu dor quando ela tocou nele. Mas o que aconteceu depois? Então a senhora idosa, que Norman segurava pelos cabelos, riu maliciosamente. Quando ela levantou o rosto, o homem viu que seus olhos estavam brilhando de forma verde ameaçadora. A velha riu, dizendo que o homem foi capaz de vê-la à primeira vista. Norman imediatamente puxou a mão da mulher, mas ela já estava perfurada por vasos verdes saindo de seu pescoço. A velha notou que Ian tinha um bom faro para cachorro do departamento de imigração. Ian disse que seria um tolo se não o anotasse. Aí a velha deu uma risadinha, dizendo que esse idiota fez uma boa lavagem cerebral nela. Ela achou que o agente só estava falando bobagem, mas essa era a maneira dele de tentar impedir a lavagem cerebral. O monstro então se virou para Norman, sorrindo maliciosamente. Um momento depois, uma forte dor perfurou todo o seu corpo. Centenas de vasos verdes perfuraram seu corpo. O homem com o que restava de suas forças orou a Ian pela salvação. O herói percebeu que diante dele estava um famoso criminoso da dimensão odense, Etrel Daphne. Ela teve 3 tentativas de homicídio, 12 homicídios, 49 roubos, posse de contrabando e entrada em uma dimensão primitiva sem permissão. E tudo isso, sem contar os crimes que ela cometeu na Terra. Ian puxou sua faca, dizendo que deu uma chance à velha, mas ela perdeu. Então ele fez um corte profundo na palma da mão. O sangue jorrou em um jato espesso no chão. Etrela, vendo a aura sinistra que emanava do homem, percebeu que ele exercia magia negra. A magia negra vem da dor ou do sacrifício, condensando a força vital absorvida. É proibido em alguns países, mas é permitido em casos de alto sacrifício para um bem maior ou autodefesa. A velha sorriu, porque a força vital que Ian gastaria nunca seria restaurada. Olhando para Norman, que estava morrendo, ela se perguntou quanta força vital existe nas pessoas. Mas não importava o quanto houvesse, ela iria absorvê-la e torná-la sua. Os vasos que saíam de Norman de repente se tornaram espinhos, e ele, submetendo-se à vontade da velha, imediatamente avançou contra Ian, mas o herói naquele momento estava sussurrando algo em uma língua desconhecida. De repente, uma enorme mão com garras cresceu do chão. Com um movimento rápido, ela esmagou o monstro no qual Norman havia se transformado, e atrás dela saiu o dono da mão, um espírito gigante convocado por magia negra. Etrela ficou chocada. Ela nunca tinha visto uma pessoa comum usar tanta magia negra antes. Quanta força vital ele gastou. Se você pensar assim, ele passou metade da vida só para lidar com a velha. Então Etrela perguntou horrorizada a Ian, o que ele é? No entanto,
O herói não tinha certeza se sabia a resposta. Enquanto isso, o espírito se levantou completamente, elevando-se sobre Ian, olhando para a velha com seus olhos vermelhos. Etrela não entendia completamente o que ele queria fazer, mas ela não iria ficar sentada de braços cruzados. A velha apontou os vasos para o espírito e ele imediatamente correu em sua direção. E antes que Etrela pudesse fazer qualquer coisa, ele a despedaçou com um movimento. A cabeça da velha estava separada do corpo, mas ela ainda conseguia pensar. Quando ela viu Ian se aproximando dela, ela gritou, prometendo ajudá-lo se ele a deixasse viver. O herói perguntou o que ela poderia fazer por ele. Então Etrela perguntou se ele sabia por que tantos criminosos se reuniram na Terra. O fato é que uma vez o principal preditor das dimensões profetizou que nos cantos mais distantes da dimensão existe uma parte da alma, derrubada pelo criminoso mais terrível da história. Etrela garantiu que tinha uma pista que levaria Ian até aquele lugar. Haveria filas inteiras para receber essa recompensa se ele de repente decidisse vendê-la. No entanto, Ian não estava interessado nisso. Se ele tivesse vendido isso, a comissão teria imediatamente começado a procurá-lo. Além disso, ele já tinha algo nas mãos, e a velha estava simplesmente tentando enganá-lo à beira da morte. Naquele momento, Etrela notou sua mão, a mesma que ele sacrificou para invocar o espírito, agora parecia absolutamente normal. Mas a força vital que foi vítima da magia negra não pode mais ser restaurada, esta é a lei do universo. Tudo o que aconteceu foi algo impossível. Então ela perguntou que raça é o Yen, mas o homem apenas repetiu mais uma vez que não sabia a resposta. Quando terminou com a velha, começou a pensar que não conseguia nem contar quantos criminosos extraterrestres tinha em sua conta agora, e estava muito cansado de tudo isso. De repente, ele viu um dos reféns, ele ainda estava vivo. Quando Ian se aproximou da cena do crime, ele pensou que tal ato só seria perdoado por roubar alguns bancos. E ele estava sinceramente com ciúmes disso. Enquanto isso, a barreira mágica que cercava o edifício começou a se dissolver gradualmente. Logo o próprio Ian saiu do banco. Park imediatamente correu até ele, perguntando se ele havia conseguido resolver o problema. Ian respondeu que estava tudo bem, mas o orc deveria ter cuidado das consequências. Ele também disse que o refém estava vivo, o que foi um alívio para Park, que teria dificuldade em olhar para um jovem com um buraco na cabeça. Ian disse que seria difícil para um orc trabalhar como policial com tal atitude e o convidou para ir tomar alguns drinks. Park concordou em encontrá-lo mais tarde, mas por enquanto ele tinha que trabalhar. O herói cuidava de seus negócios e naquele momento seu telefone tocou. Era uma mensagem de Kate. Dizia que a empresa Jenkinson já havia transferido o pagamento a Ian pela tarefa concluída. Logo, um táxi parou em direção ao homem e se dirigiu à livraria em Sunwoshu. Sentado no banco de trás, Ian pensava que, para todos, ele era um agente famoso do Departamento de Imigração. 99% dos seus casos terminavam em sucesso. No entanto, poucas pessoas sabem que ele não é humano. Um dia, Ian cometeu um crime e foi amarrado em vez de morto no local. Seu corpo e mente foram tirados dele e ele foi condenado a trabalhos forçados. Todo trabalho importante, sujo demais para outros trabalhadores, é dado a pessoas como eles, pessoas com mentes alteradas. Um trabalho é uma prisão, e um trabalho é uma libertação, e cada vez que Ian completa com sucesso seu trabalho neste buraco chamado Terra, ele recebe uma moeda universal, o Dalan. Se o pagamento atrasar, o prisioneiro será condenado à morte. Ian teve que pagar 5 milhões de dalantas. O significado do resgate aqui é diferente do terreno. Na Terra, as pessoas recebem-nos quando se reformam, mas aqui os prisioneiros têm de pagá-los eles próprios para poderem reformar-se. A recompensa que Ian recebeu pelo pedido de hoje é provavelmente igual a alguns milhares de dalantas. E como os ganhos dos dalantes se transformam em um inferno assim que você se torna prisioneiro, um dia você ainda tem a ideia de roubar a moeda terrena, trocá-la por dalantes e pagar pela libertação. Muitos prisioneiros estão dispostos a fazer qualquer coisa para evitar viver como Ian, porque o pagamento pelas missões é simplesmente escasso. De repente, na tela de seleção de tarefas, o herói viu algo que atraiu sua atenção, uma tarefa confidencial para obter e entregar a alma de um criminoso com um número de identificação ASIF-1, cujo custo foi de 7 milhões de dalanta. Então o homem lembrou-se das palavras da velha sobre uma parte da alma do mais terrível criminoso, largada nos cantos mais distantes da dimensão. Ian sorriu, se ao menos pudesse completar a tarefa. De repente, um taxista se voltou para ele e disse que o herói precisa aguentar, apesar dos momentos difíceis no trabalho. Porém,
Ian tinha uma opinião diferente. Ele acreditava que já estava aqui há muito tempo e era hora de ele sair daqui, pois já trabalhava aqui há 800 anos. Mas agora ele definitivamente deixará esta maldita empresa. Enquanto isso, Park chegou ao departamento de polícia. O chefe imediatamente o chamou. Ele fez uma pergunta estranha ao inspetor: quais são as 3 maneiras mais eficazes de matar o chefe? E antes que Park pudesse responder qualquer coisa, o homem disse que para isso precisava relaxar no trabalho para morrer de hipertensão. Você também pode criar confusão fazendo algo diferente do seu trabalho, para que seu chefe peça demissão e morra de fome. E, finalmente, você pode ignorar a cadeia de comando e falar bobagem sobre o chefe, dando ao chefe uma neurose tão grande que ele contrai câncer e morre. Mas Park se perguntou por que pedir mais mão de obra era um absurdo, já que o território da 4ª Brigada era perigoso demais para o pessoal civil. Então o homem gritou que essa era apenas sua opinião pessoal, que não tinha ligação com a realidade. Então ele se jogou de volta na cadeira, entregando ao orco uma nova maleta e ordenando que ele saísse de vista. Esse caso estava relacionado com uma pessoa desaparecida, então Park franziu a testa. Eles já não tinham trabalhadores suficientes, e então teve isso. Aí o patrão jogou furiosamente uma pilha de papéis nele, dizendo que ele não se importava com todos esses problemas, a tarefa deveria ser concluída. Park franziu a testa para o papel, sem responder aos gritos do homem. O chefe amaldiçoou que os orcs eram tão lentos e irritantes, e então Park foi embora. Enquanto isso, Ian finalmente chegou ao seu apartamento. Lá dentro, sua assistente Katerina Khan, ou Kate, já estava esperando por ele. Ela perguntou ao homem quando ele trocaria de telefone. Era muito cansativo para ela mandar mensagens individualmente. Ela faz isso com tanta frequência que Ian se tornou o segundo contato mais importante em seu telefone. De repente, o herói notou uma grande caixa sobre a mesa. Kate disse que a pegou no caminho para cá. Dentro da caixa estava cheia de batatas. Ian ficou surpreso porque uma pessoa que mora sozinha precisaria de tantas batatas. A menina disse que poderia dividir com um homem que também mora sozinho. Ela achou que Ian gostaria de comida barata, pois ele já é um homem velho. O herói decidiu mudar de assunto. Já que Kate veio aqui, então com certeza algum tipo de trabalho foi encontrado e, no fim das contas, ele estava certo. O caso dizia respeito a uma pessoa desaparecida. A menina pediu ao escritório de imigração que esperasse com ele, pois não tinha certeza se Ian assumiria o caso. O presidente das indústrias Yesan, Itan Tejun, desapareceu. A empresa dele tem um lucro líquido de 300 bilhões, mas ele não aparece para trabalhar desde a semana passada, simplesmente desapareceu. A agência suspeita que ele possa ser um alienígena que vive na Terra sem documentos. Eles precisam de provas mesmo que ele não regresse, porque sem elas o governo não pode reivindicar as suas ações. Ele não tem herdeiros nem parentes próximos. Dizem que ele tem um testamento, mas a agência deve primeiro recebê-lo. Ian se perguntou se a herança é possível sem parentesco de sangue. Então parece que eles querem obtê-la antes que o testamento seja encontrado. O herói empurrou irritado a garota para longe dele. Se ela trouxe algo tão chato quanto uma pessoa desaparecida, talvez o governo precise desesperadamente dessas ações. Porém, ele pegou a pasta. Talvez fosse uma boa ideia se livrar das dívidas dessa vez. Ian dirigiu-se para a saída, pedindo a Kate que fechasse a porta antes de sair. A garota olhou para ele surpresa. Esse homem era claramente um workaholic. O herói saiu para a rua. Um garotinho orc chamado Donnie estava trabalhando perto da sala ao lado. Ele estava varrendo a rua. Ian o chamou e Donnie imediatamente sorriu, cumprimentando seu dono. O herói gritou, pediu ao menino que não o chamasse de chefe. As pessoas podem entender mal. É melhor que ele o chame de chefe. Donnie fica confuso, mas seus chefes moram no primeiro e no segundo andar. Ian suspirou cansado, sem entender por que o Sr. Lakefield precisava apresentá-lo como dono da loja, e então simplesmente pediu a Donnie que inventasse algum outro título além de dono. Aí o homem entrou no prédio. Era uma livraria. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um cacto. Vendo que a planta estava viva novamente, Ian ficou surpreso com o que os elfos eram capazes. Um homem loiro sentado no canto mais afastado da sala pediu para Ian não tocar mais nas outras plantas. Ele não tinha certeza do que exatamente o homem estava fazendo ali, mas como um cacto poderia ter ressecado tanto? O nome do elfo era Lakefield e ele era o chefe da livraria Sangroshu. Ian brincou dizendo que não comprou esse cacto. Kate trouxe. E então o elfo gritou, dizendo que aquilo era uma livraria, não uma horta. O herói perguntou como Donnie estava fazendo seu trabalho. Então os homens olharam para a rua, onde o menino orc empunhava uma vassoura com força e força.
Eles concluíram que ele poderia definitivamente ser eleito o funcionário do mês. No entanto, Lakefield ainda estava curioso para saber por que Ian veio aqui. Era improvável que ele estivesse aqui apenas para conversar. O herói respondeu que precisava encontrar alguém. Isso era igual a um elfo, pois ele era o agente deles. Então ele pensa rápido. Em troca, ele prometeu reduzir o aluguel. Lakefield agradeceu, mas seu orgulho não lhe permitiu concordar com isso. Se a taxa fosse reduzida, ele não teria que pagar praticamente nada. Então ele invocou o espírito, uma jovem loira, para ajudá-lo. Dizem que quando você invoca o espírito de um elemento, ele assume a forma daquele que você mais sente falta. Ian ficou surpreso com a rapidez com que o elfo convocou o espírito, mas o homem respondeu que era uma questão de atenção e prática. Lakefield então puxou um tablet contendo uma foto e detalhes do desaparecimento de Ethan Tejum. Ele perguntou ao espírito se ela poderia ajudar a encontrar essa pessoa. O espírito correu instantaneamente em direção à saída, sem fazer mais perguntas. Lakefield disse que entraria em contato com Ian quando recebesse uma resposta, e então o herói foi embora. À noite, quando já estava sentado em casa, bateram à sua porta. Era Donnie. Ele disse que o chefe estava ligando para ele. Ian desceu imediatamente até a livraria e perguntou o que Lakefield havia descoberto. Acontece que ele já havia encontrado aquela pessoa. O herói ficou encantado com o atendimento tão rápido do pedido. O elfo era realmente o melhor em seu ramo. Aí o homem perguntou por que Ian estava procurando esse homem. Ele respondeu que iria interrogá-lo. Lakefield disse que nesse caso precisaria de um especialista em outro assunto. A questão é que não parecia que Ethan Tejum estava respirando, ele estava morto. Ian perguntou se o homem era humano, mas o elfo não tinha certeza. Agora era difícil chamá-lo de homem. Enquanto isso, Ian foi ao local onde o cadáver enforcado de Ethan Tejum foi encontrado. Ele logo disse a Kate que havia revistado tudo o que podia, mas encontrou apenas uma carta no bolso. Não havia nada de útil além da menção ao testamento, mas o departamento de imigração ainda não havia encontrado o testamento. Kate ouviu dizer que ele estava guardado na sede do Tiamen Bank. Nesse caso, Ian não conseguirá obtê-lo. Seria melhor para eles deixarem este testamento de lado por enquanto e dar uma olhada na casa do presidente Ethan Tejum. O herói pensou consigo mesmo que deveria tentar recuar se fosse difícil provar que ele era um alienígena. No dia seguinte, a agência deu permissão para visitar sua casa, mas quando Ian chegou lá, viu Park F., funcionária da agência, disse que os dois solicitaram uma visita e, como se conheciam, tudo correria sem problemas. Ele deixou os homens perto da casa, dizendo que poderiam começar a inspeção. Aparentemente, eles estavam lotados e Park foi simplesmente colocado com Ian como assistente. Orc deveria ter adivinhado isso, já que aquele bastardo, o líder da 2ª Brigada, entregou esse assunto a ele. Ian perguntou se isso significa que outra equipe estava trabalhando neste caso inicialmente. Park explicou que recentemente houve um aumento acentuado no desaparecimento de elfos, por isso uma 2ª equipe foi enviada à sede da investigação. E o caso da pessoa desaparecida foi deixado para indivíduos como eles. Orcs desaparecem todos os dias. O líder da 2ª Brigada, aparentemente, percebeu que os créditos do caso iriam para a agência e jogou-os neles. Porém, Ian só ficou feliz que o Orc tenha sido designado para ele. Era muito melhor do que trabalhar com aqueles cabeças vazias. Park disse que gostou muito dessas palavras e naquele momento recebeu uma ligação. Era o chefe. Ele disse que alguém da agência deveria estar na missão. Park deveria cooperar com ele. O Orc praguejou consigo mesmo e desligou o telefone sem ouvir o chefe até o fim. Ian disse que dividiriam a recompensa após a conclusão da investigação, mas Park disse que ficaria satisfeito se o homem apenas lhe pagasse uma bebida. Então o herói sorriu, oferecendo-se, neste caso, para ganhar dinheiro para eles beberem. Os homens logo entraram na casa, iniciando uma busca. Park decidiu usar o computador de Ethan para obter algumas informações. Ele logo preparou uma cópia do disco rígido e prometeu enviá-lo para Ian amanhã. Os homens estavam prestes a sair quando de repente ouviram um som estranho. Park observou que as espadas do ego emitem sons semelhantes. Ian ouviu, perguntando-se se isso poderia se tornar uma prova. Os homens seguiram o som e logo se encontraram na cozinha. Acontece que a fonte do som era uma frigideira pendurada na parede. O Orc pegou-o nas mãos, sem entender por que o choro vinha da frigideira, e então o aparelho emitiu um som alto, como um grito. Com medo, o policial jogou a louça no chão. Ian sorriu ao ver que o Orc estava com medo da frigideira falante. O homem se aproximou do prato, decidindo examiná-lo, mas assim que tocou na alça, ele soltou uma risada.
Então Ian também jogou a frigideira no chão com força, agora entendendo do que o orc estava com medo. Os homens decidiram inspecionar os pratos juntos. Assim que Ian a pegou, ela soltou uma risadinha novamente, e então o homem perguntou ao utensílio o que era. O revestimento antiaderente da frigideira se transformou em uma carinha feliz, e ela se apressou em responder que é uma ótima cozinheira da dimensão Eridon. Contém uma cópia parcial da memória de Dignova Alchateikil. Ela é um utensílio de cozinha com construção em inteligência artificial. Então a frigideira fez um som estranho novamente, fazendo Ian estremecer de desgosto e incompreensão. Então ele pensou novamente no cadáver de Ita encontrado na floresta e em como eles haviam funcionado bem. Afinal, desta vez ele estava lidando com homúnculos. Como usaram o mesmo DNA do presidente Tejum, os resultados seriam positivos se decidissem fazer o teste, mas por que penduraram uma falsificação na floresta uma semana depois de seu desaparecimento? Se a morte do líder Yen Tejum for revelada, o único benefício será o herdeiro que receberá 300 bilhões. O perdedor será o país que não puder adquirir a riqueza do estrangeiro ilegal. É literalmente impossível para uma empresa que vale 300 bilhões criar um homúnculo. Você tem que ser uma das 7 pessoas mais ricas da Coreia, ou ter algum tipo de tecnologia para fazer isso. Então quanto valem as ações da empresa de Tejum? Criando esse problema. E agora que o homúnculo está envolvido em tudo isso, a situação está ficando fora de controle. Nesse ritmo, é melhor que Ian não interfira, mas seria bom se ele conseguisse pelo menos alguma evidência da casa de Tejum. E agora ele conseguiu encontrar uma frigideira em comum ali. Os pratos ficaram felizes por finalmente tê-la encontrado. O herói pensou, essa coisa tinha muito orgulho, simplesmente não é encontrada na Terra, então é bem possível que Ethan fosse um alienígena. A frigideira dizia que ela podia ver e reconhecer qualquer objeto em um raio de 3 metros e também ler mentes. No entanto, essa coisa irritou Ian incrivelmente, e ele até pensou em jogá-la fora. Ele decidiu perguntar se Ethan a usava, e a frigideira respondeu que a usava com bastante frequência. Ela estava disposta a responder a pergunta de Ian sobre Tejum em troca de um favor. A frigideira pediu para ser jogada no chão. Quando Ian ouviu isso, seus olhos estremeceram e, um momento depois, um rugido ensurdecedor foi ouvido na casa. Logo a frigideira resolveu falar sobre Ethan. Ele sempre pareceu uma pessoa comum para ela. A última vez que o viu foi há uma semana, por volta das 2 da manhã. Skovorodd o viu partir no meio da noite. E no dia seguinte ela sentiu movimento na sala. A louça se acalmou, pensando que nada tinha acontecido. Ian ficou muito surpreso ao ouvir isso e perguntou a Park se alguém havia entrado na casa após o incidente. Orc relatou que hoje foi a primeira vez que as pessoas entraram na casa depois que Tejum saiu. Porém, a frigideira tinha certeza de que o homem não era Ethan. Ele sempre vem, revista a casa e sai um pouco antes do amanhecer. Veio 5 dias seguidos, mas depois desapareceu. Infelizmente, os pratos não viram seu rosto, mas podem dizer com certeza que a silhueta era humana. Ian pensou, para ir e vir sem usar a porta, você precisa de magia de dobra. Havia alguém aqui que revistou a casa antes da chegada de Ian e Park, e provavelmente ele entrou e saiu usando magia de dobra. O herói procurava vestígios de magia no presente, mas deveria ter procurado no passado. De repente, tudo ao redor ficou cinza, listras mágicas azuis giravam no ar. Ian explicou que existe um mundo espiritual que se cruza com o mundo material, e a magia deixa rastros no mundo espiritual. E agora ele só precisa encontrar vestígios do uso da magia de deformação e descobrir quem entrou na casa. Não demorou muito para Ian encontrá-los. Ele encontrou 10 vestígios de magia de dobre. Considerando que aquela pessoa esteve aqui 5 vezes, tudo combinava perfeitamente. Agora eles tinham que tentar rastreá-lo. Ian decidiu levar a frigideira consigo, já que era a única testemunha. Quando os homens entraram no carro, o orc perguntou se todos os mágicos eram capazes de fazer o que Ian acabará de fazer. O herói respondeu que nem todos conseguem fazer isso, mas ele tem muita experiência. Park sabia que os elfos tinham uma vida útil muito longa, mesmo sendo apenas um quarto de elfo como Yen, eles deviam usar magia há muito tempo e é por isso que suas habilidades eram incríveis. O próprio Park iria se aposentar em 5 anos. Os orcs envelhecem lentamente, mas isso acontece muito de repente. Pareceu a Ian que seu amigo estava resistindo bem ao resto dos orcs. Ele o convidou para trabalhar para eles quando se aposentasse, mas o oco lembrou de suas regras. Ian suspirou cansado, pois é difícil lembrar de todas as regras dos orcs, mas Park apenas disse para ele agir de acordo com a situação. Mas ele foi forçado a rejeitar a oferta,
pois sua mãe ficaria louca se ele fosse trabalhar para eles. Ela ainda estava preocupada, mas o orc a tranquilizava constantemente. De repente, um caminhão com alto-falantes passou entre eles, e uma voz gritou no volume máximo, falando de uma festa para o povo, organizada pelo povo, e que a terra sempre pertenceu a eles. A voz exigia a devolução do poder ao povo e no final autodenominava-se candidato número 7 do principal partido humano, Shaun Seitak. Não querendo ouvir essa bobagem, Ian ligou o rádio. Entre as principais notícias estava a visita da princesa Vermida à dimensão Gelanco. Há rumores de que a visita é uma preparação para a imigração em massa, mas as Nações Unidas negaram agora. O fantasma está convocando hoje um protesto em frente ao prédio do Congresso. Seu pedido é válido e o projeto de lei concluiu que violaria sua privacidade. De repente, Ian pediu a Park que parasse o carro. Aqui os traços mágicos divergiram. No final das contas, os homens vieram para a comunidade Orc. Ian pensou, se aquele homem veio todas as noites durante 5 dias, então ele deve ter se estabelecido aqui por um tempo. E se você pensar bem, esta área é perfeita. Felizmente, não há nenhum sinal de magia de invisibilidade aqui, então eles deveriam ter verificado as câmeras. Ian decidiu deixar esse trabalho para seu parceiro. No dia seguinte, Park informou que não havia videovigilância em toda a área. O policial explicou que isso acontece frequentemente na área dos orcs. Então Ian decidiu usar os bons e velhos métodos. Ele iria fazer a pesquisa manualmente. Logo os homens foram para um pub local. Lincoln, um conhecido de Park, trabalhava lá. Ele perguntou ao policial o que ele estava fazendo ali e se havia recebido a denúncia. Ian ficou surpreso ao ver que os orcs eram familiares, e Park respondeu que isso estava sob sua autoridade. Ele perguntou a Lincoln se ele tinha visto alguém suspeito por perto. O orc entregou ao barman uma foto do estranho, dizendo que aquele que procuravam tinha aproximadamente a mesma constituição e também tinha cheiro de bruxo. Lincoln deu uma olhada mais de perto na foto e depois foi para a sala dos fundos. Ele disse que iria verificar tudo agora, mas precisava fazer uma ligação. Park disse a Ian que se o orc não soubesse quem era o homem, então ninguém sabia. Lincoln logo voltou para os visitantes, devolveu a fotografia ao policial e relatou que alguém havia visto alguém parecido no terceiro quarteirão. Ian assistiu surpreso. Tudo seria mais fácil do que ele pensava. Logo os homens foram ao terceiro quartel para interrogar os moradores. Park explicou que a área dos orcs tem pouca segurança, então eles nem saem à noite. E como o criminoso andava por aqui todas as noites, seria fácil localizá-lo. De repente, Ian disse que parecia que ele havia encontrado. O herói sentiu um coágulo de magia em uma das varandas da casa à sua frente. Tinha uma barreira colocada na entrada da casa. O cara não devia querer ser prego, mas suas habilidades não eram suficientes, então ele colocou várias barreiras na porta de uma vez. De qualquer forma, Ian iria lidar com eles um por um. Porém, algo chamou sua atenção. O homem notou que esse cara era bastante inteligente. Então ele pediu a Park que se afastasse. O criminoso, aparentemente, estava tentando escapar. Naquele momento, a energia escura entrou pela janela da casa. Assim que a aura entrou, Ian ordenou que ela agarrasse o estranho. Então a energia, com um golpe poderoso, demoliu a parede que bloqueava a entrada dos homens na sala. Havia um jovem lá dentro. Ele tentava escapar por um buraco no espaço. Olhando para os intrusos, ele sorriu, dizendo que eles não seriam capazes de detê-lo. Park imediatamente correu em direção ao jovem, com a intenção de agarrá-lo, e a energia negra convocada por Ian voou com ele. E antes que o estranho e o orc tivessem tempo de perceber qualquer coisa, chicotes mágicos sombrios envolveram o corpo do jovem, impedindo-o de se mover. Logo ele estava envolto neles da cabeça aos pés e parecia mais uma mosca em um casulo. Quando os homens perceberam que ele não conseguia mais resistir, amarraram-no a uma cadeira para interrogá-lo. A primeira coisa que Park notou foi uma tatuagem em seu corpo. Esse cara era membro da sociedade. Ian sabia que a sociedade era uma organização criminosa composta por prisioneiros capazes. Os homens também conseguiram examinar o telefone e o quarto do estranho, mas não encontraram nada de especial ali. Park ia levar o cara para a delegacia, tendo avisado antecipadamente seus direitos, mas o estranho não o deixou terminar, xingou o orc e cuspiu na cara dele. Ele disse que o policial nem é uma pessoa, mas apenas um bastardo que se considera uma pessoa. O cara estava com tanta raiva que queria despedaçá-lo. Ian avisou ao amigo que não seria capaz de ajudá-lo se dissesse algo assim. Então o orc pegou um martelo e bateu no cara. Era mais parecido com o estilo de Ian. Porém, o herói disse que tinha algo melhor e sacou a faca. Ele fez um pequeno corte no braço e logo um inseto saiu voando.
Ian colocou a mosca no dedo e apontou para o rosto do cara. Ele perguntou se queria compartilhar alguma informação com eles. O cara imediatamente ficou em silêncio e abaixou a cabeça. Ian o xingou e no momento seguinte uma mosca pulou bem em seu nariz. O herói pediu ao orc que lhe desse um gravador de voz, e naquele momento o cara começou a ter convulsões e lágrimas escorreram de seus olhos. Então Ian sussurrou algo em um idioma desconhecido e o corpo do cara se acalmou. Ele explicou a Park que usou o inseto da sorte. Ele penetra diretamente no cérebro do oponente, fazendo com que a dopamina exploda, causando uma onda de felicidade no corpo. Ian gravou o feitiço em um gravador, então agora ele pode usá-lo por um tempo. Por algum tempo os homens ficaram em silêncio, e aí o cara gritou, implorou para voltar, disse que não podia mais ficar naquele lugar. Então Ian se aproximou dele, perguntando se ele queria voltar às suas lembranças felizes. Ele explicou que sua condição era causada pelo vírus da felicidade, mas ele poderia contar tudo o que sabia e então Ian o deixaria ir. O cara gritou. Ele não tinha ideia de onde Itantejum estava, ele só precisava encontrar o cofre secreto escondido em sua casa usando magia e levar todo o conteúdo para o cliente. Ian ficou surpreso, ele não viu nenhum armazenamento secreto quando explorou a casa. Então ele perguntou ao cara quem era o cliente. Ele lhe disse o nome, fazendo com que a preocupação aparecesse no rosto de Ian. Park se virou para ele, confiante de que o cara estava mentindo mesmo agora, mas ele gritou que estava dizendo a verdade, que estava apenas agindo sob ordens do centro. O orc perguntou ao seu parceiro o que deveriam fazer agora, pois se ele continuar, tudo isso pode se tornar muito perigoso. Ian pensou sobre isso, as coisas estavam ficando muito mais complicadas. O fato é que o cliente era um dragão. Os dragões eram criaturas que poderiam se tornar criaturas da classe mais alta em apenas uma geração, e foram responsáveis por mais de uma ou duas pessoas que desapareceram devido ao fato de simplesmente não os agradarem de alguma forma. São seres poderosos que controlam a sociedade, são imensamente ricos, têm um poder enorme e controlam a todos como marionetes. Então Ian disse que tinha mais algumas perguntas para esse cara. Depois de algum tempo, vários carros da polícia chegaram ao prédio. Ian explicou-lhes o que havia acontecido e também sugeriu que ouvissem a gravação que ele havia feito em um gravador de voz. Park não queria deixar aquele cara em estado de choque, mas Ian não ia mais cuidar dele, agora é assunto para a polícia. Se ele receber tratamento adequado, sua chance de sobrevivência será de cerca de 50%. No entanto, tudo depende do efeito que a poção mágica terá. Logo os homens entraram no carro e saíram do local, o noticiário falava de uma visita da princesa Vermi. Ian pensou, a maioria dos dragões não se preocupa mais com essas coisas, em sua opinião, havia apenas 4 culpados. No entanto, ele ainda não entendia os motivos deles, por que eles fizeram isso. Segundo o noticiário, começaram a dizer que a ESA Industries, a empresa havia estabelecido limites de preço devido à notícia da compra de ações do governo, e tendo 15% de capitalização de mercado, este era um recorde para a ESA Industries no mercado de ações. De repente, os homens ficaram alarmados, pois falavam da empresa de Itantejum. Aparentemente, essa foi uma decisão comum entre os figurões, e seu chefe pode tê-la aprovado antes de desaparecer. Os homens pensaram no assunto, mas, decidindo não perder mais uma noite resolvendo o assunto, decidiram ir comer na casa de Ian. Ian e Park se basearam no que o cara disse e foram novamente até a casa de Taejun para encontrar o cofre secreto. No entanto, não encontraram nada e a frigideira também não contou nada sobre isso. Portanto, voltaram ao escritório para discutir novas ações, mas não houve resultado. Ian estava pronto para desistir, ele pensou que perderia antes de encontrar alguma coisa. Ele estava prestes a dizer que amanhã reportaria o fracasso ao departamento de imigração, quando de repente Kate veio até eles. A garota ficou surpresa que Park também estivesse aqui. De repente, Kate viu uma frigideira sobre a mesa, pensou que os homens iriam cozinhar algo delicioso sem ela. Ian a avisou que se ela tocasse na coisa, ela iria querer lavar as mãos. Apesar dos avisos, Kate pegou a frigideira nas mãos e correu para cumprimentá-la. A garota ficou extremamente surpresa, esse prato estava realmente vivo. Ela perguntou se a frigideira tinha nome. Os pratos vivos responderam que a garota poderia chamá-la de Dignoval Chateikil. Porém, Ian a impediu, dizendo que a menina não poderia levar a frigideira consigo. Kate, notando as expressões sombrias nos rostos dos homens, enfiou a mão em sua bolsa para pegar algo, oferecendo-lhes um copo de algo alcoólico. No entanto, os homens recusaram. Ian não estava com humor e Park ainda planejava dirigir, mas Kate não desistiu,
tirou uma garrafa de vinho de 37 anos, chamava-se Kingsley Aston, da coleção do Gnomo Maestro. Ao ver a garrafa, os homens imediatamente mudaram de tom e foram comprar salgadinhos. A empresa passou a noite inteira bebendo taças de vinho. Quando a noite caiu, Ian deitou-se no sofá, sentiu-se como um cadáver e até se perguntou se teria sido envenenado. A consciência do homem o levou para algum lugar muito além do palácio de sua mente, e começou a compreender que era apenas uma leve ressaca. No entanto, ele não conseguia se lembrar por que bebeu, foi o príncipe herdeiro Gran quem o forçou. Mas de repente Ian percebeu que isso foi há 250 anos. Ele se perguntou se realmente faria isso sozinho, porque ele era um necromante que estava enfeitiçado. O homem rapidamente descartou esses pensamentos. Tudo isso foi há muito tempo, quando ele estava fraco e começando a trabalhar. Mas agora ele estava aqui na Terra e seu nome era Ian Nijun. Quando o herói acordou, Donnie imediatamente apareceu na frente dele, trazendo uma carta para o homem. No final das contas, era um pedido de visita de Jenkinson, o que significava que algo estava acontecendo. Logo Ian chegou a um prédio alto onde os guardas já estavam esperando por ele. O herói pensou, ele provavelmente foi convidado aqui por causa do que descobriram com Park ontem. O homem foi levado direto ao escritório do CEO. O que tornou a situação ainda pior foi que Ian sabia que Jenkinson era um dragão. Dentro do escritório, uma garota elfa, Blair, secretária-chefe da corporação Jenkinson, já estava esperando por ele. Ian se lembrou da manhã do mesmo dia, quando preparava o café da manhã para si mesmo. Kate perguntou por que ele usava sua faca ritual para cozinhar. A menina ouviu dizer que antes era usado como relíquia para sacrifícios humanos. Porém, Ian aconselhou-a a não se preocupar com isso, ele poderia neutralizá-lo com magia. Então ele sugeriu que Park procurasse em outro lugar evidências relacionadas ao caso. Orr concordou e ligou à TV. O noticiário falava sobre novos produtos da indústria do entretenimento. A atriz elfa, Mizrafi, foi escolhida como musa de Esmes e agora está finalizando as filmagens de um comercial de perfume, apresentando uma nova fragrância com cheiro de elfo. As primeiras pessoas que experimentaram o novo perfume ficaram encantadas, não tinham ideia de como seu corpo cheirava bem. Então Kate decidiu perguntar por que Ian não cheirava assim, já que ele era um elfo no auge. Então o herói acenou, dizendo que era apenas um quarto elfo, para que o aroma não fosse sentido tão claramente. A história volta para a empresa dos Jenkinsons. Blair cumprimentou Ian, já que não o via há muito tempo. Ela disse que o caso do desaparecimento do presidente Ethan, atribuído a Ian e Park, foi extremamente interessante para o presidente Jenkinson. Depois de ser informado da identidade do membro detido da Sociedade de Direitos Humanos, Blair foi convidado a contactar o agente designado para o caso. Ela perguntou a Ian quem ele achava que era o dragão que contratou o membro da organização criminosa. A garota já tinha 3 suspeitos principais em mente, Alice Pad, Vetravia e Edeline. Ian presumiu que foi chamado aqui justamente por esse motivo, mas ainda não conseguia entender por que o presidente fez isso e por que queria vê-lo. Aí Blair perguntou o que ele sabia sobre as indústrias Yesan. Ian não entendeu essa pergunta, pois era uma simples empresa farmacêutica. A mulher explicou que ela é assim para os outros, mas as indústrias Yesan, lideradas por Tejun, têm alguma missão secreta. Para Ian era óbvio, porque isso é um negócio, eles estão sempre fazendo algo assim. Porém, Blair disse que houve algum problema com a pesquisa deles. O fato é que eles estavam conduzindo pesquisas perigosas em relação à genética da família dos dragões. Nesse caso, tudo ficou claro para Ian. Os dragões são imunes a todos os venenos e são fortes, talvez por isso estejam interessados neles. No entanto, os dragões são orgulhosos demais para permitir que pesquisas sejam realizadas sobre si mesmos. Talvez quem atacou Tejun tenha sido um dragão amargurado por sua pesquisa, que estava claramente orgulhoso de sua nobre família de dragões. Aparentemente, algum jovem dragão fez isso, já que Jenkinson estava sempre em busca de atenção, para não arriscar sua reputação. Ele também perguntou por que eles pensavam que o presidente Tejun era um alienígena. Blair respondeu que eles não tinham provas diretas. No entanto, ele desapareceu repentinamente e construiu uma empresa. Seu sucesso repentino era muito suspeito. Ian pensou consigo mesmo, Ethan Tejun é definitivamente um alienígena. O governo e o departamento de imigração já sabem disso, mas vão negar, este é o melhor cenário para eles. Black também acrescentou que a investigação será interrompida quando Tejun desaparecer. Ela mostrou a Ian o arquivo da pessoa-chave no caso do desaparecimento de Ethan, uma garota chamada Kimberly. Ela é a diretora das indústrias Yesan e ainda está envolvida naquela pesquisa perigosa. Com seu poder,
Ela pode cobrir qualquer rastro. Ian notou que ela também parecia bastante desconfiada. Mas Kim não é dedicada a Ethan. Por que ela fez isso? Por que ela simplesmente não vaza todas as informações para ele? Seria uma maneira tentadora de ganhar dinheiro. Blair então sugeriu que se ela quisesse tomar o lugar dele. E foi por isso que ela decidiu matar seu chefe. Ian pensou sobre isso. Agora estávamos falando de outra coisa. Por que dragões estavam envolvidos aqui, embora ainda houvesse a possibilidade dessa versão? Ian suspirou e levantou-se da mesa. Ele deveria ter desistido de tudo isso em primeiro lugar. Ele já havia começado a falar sobre suas intenções de desistir do caso, mas Blair o impediu. Ela entregou a carta ao homem, dizendo que ele poderia lê-la em caso de dúvida. A garota insistiu que ele lesse agora mesmo. Quando Ian abriu a carta, ele praguejou baixinho, não tinha chance de sucesso. No entanto, ele disse que faria isso desta vez. Logo, eles e Park foram para as indústrias Yazan. Depois de algum tempo, aquele que eles esperavam apareceu até eles. Era Kimberly, diretora Yazan. Park levantou-se para cumprimentar a mulher, mas Ian percebeu algo estranho. Ele sentiu um cheiro familiar, como se já o tivesse encontrado em algum lugar antes. Enquanto isso, Kim disse que só falaria com o representante humano da polícia. Ian pensou, agora ele estava em tal estado que era fácil extrair dele todas as informações, e essa mulher estava dizendo coisas muito estranhas. Então Kimberly se levantou da mesa, pretendendo ir embora, já que estava muito cansada hoje, mas Ian a impediu. Ele disse que tinha ouvido falar que outro gerente estava desaparecido e estava se perguntando por que a garota optou por não mencionar isso. Kimberly respondeu que ele pode simplesmente ter saído e não ter entrado em contato. Então Ian disse que tinha uma habilidade única. Perguntou se o diretor já tinha ouvido falar de feromonio sexual interespécies. O feromonio sexual interespecífico é um mistério biológico inexplicável. Existem mutantes que podem espalhar o feromonio que atrai outras espécies. Eles são chamados de desenvolvedores de MPF. Além disso, Ian tinha a missão de estudar a estrutura de alguns organismos especiais que emitem feromonios que atraem outras espécies que não conseguem cruzar, e ele estava confiante de que seria fácil de completar. O herói decidiu não fazer rodeios. Ele perguntou diretamente a Kimberly há quanto tempo ela estava em um relacionamento com o dragão. Afinal, o MPF costuma ser liberado apenas com contato frequente com a espécie. A garota hesitou, sem saber o que responder. Então Ian se lembrou de sua conversa com Blair. A garota disse que ela e Jenkinson tinham preocupações e consideravam esses três os principais suspeitos. Então apareceu um dragão entre eles, que poderia estar ligado a Kimberly, a mesma desenvolvedora do MPF. Aí o herói perguntou à garota quando ela começou a namorar Edeline. Logo os homens desceram para o estacionamento. No fim das contas, Kim simplesmente saiu sem responder a pergunta. Park perguntou como Ian conseguiu descobrir o dragão, mas alguns sons estranhos o impediram de responder. A frigideira fez, o herói pegou o utensílio chato e bateu no carro. Skovoroda pediu desculpas, mas descobriu que os homens estavam indo para as indústrias Yazan e queria contar algo a ela, então ela estava explodindo de impaciência. Ela pensou que sabia de quem eles estavam falando. Acontece que a frigideira conhecia a diretora Kimberly. A garota visitava a casa de Ethan com frequência até que finalmente começou a vir a cada 1 ou 2 semanas para a festa do pijama. De repente, Park disse que ouviu algo vindo de seu radar. Acontece que quando Oak estava interrogando Kim, Ian lançou secretamente um feitiço de escuta telefônica sobre ela. E agora os homens ouviram falar de uma garota que contou a alguém que 2 investigadores vieram vê-la. Kimberly ficou irritada. Ela perguntou ao seu interlocutor por que ela não foi avisada sobre isso. E por que ninguém ainda havia encontrado apenas uma pessoa, eles tinham que encontrá-lo antes dos orcs a qualquer custo. A garota gritou com seu companheiro dragão, repreendendo-a por não conseguir nem invocar um espírito. O interlocutor disse a ela que a intimidade com os espíritos é uma característica que não se manifesta nos dragões, por isso ela faz tudo o que pode. Ela perguntou se Kim percebeu quantos elfos estavam procurando por Ethan Tejum. Recentemente houve um caso de desaparecimento de um elfo. Eles foram responsabilizados por serem inúteis, mas hoje um ainda se tornou útil. A garota dragão disse que havia um velho elfo com habilidades incríveis escondido na livraria, e ela veio pegar essa criatura interessante. E, aparentemente, ela já o encontrou. Donnie cumprimentou o novo cliente e informou o chefe sobre o visitante. Naquele momento, os homens entenderam tudo e Park estava prestes a ir à livraria, mas Ian o impediu. Se eles dirigirem os 10 quilômetros inteiros através de todos os engarrafamentos da cidade, será tarde demais.
Então Ian pegou sua faca e perfurou a palma da mão com ela. Foi uma magia de dobra. O herói pediu a Park que fosse imediatamente para Yazan assim que ele se movesse completamente. O Orc terá que manter Kimberly segura, enquanto Ian resolverá alguns problemas enquanto isso. O herói pediu a Park que trancasse a garota em algum lugar até que ele o contatasse, pois se algo der errado, eles podem usar Kim como refém. O Orc ficou surpreso, não entendia quem o homem iria chantagear. Escondido em uma mortalha de magia, Ian respondeu que pretendia chantagear o dragão. Enquanto isso, Edeline entrou na loja com um livro e chamou o elfo. Ela pediu que ele invocasse o espírito. Lakefield respondeu com indiferença que para um espiritualista, um espírito é seu alter ego e pessoa com ideias semelhantes, então ele nunca convocaria um deles ao lado de alguém em quem não confia. Edeline riu nervosamente, pedindo ao elfo que parasse de falar bobagens. Ela colocou papéis com a fotografia de Ita na frente dele e ordenou que Lakefield o encontrasse o mais rápido possível. Porém, o homem não pretendia seguir o exemplo da garota. Então Edeline uivou de raiva, chamando a elfa de criatura inútil, a energia azul girando em torno de seu corpo. Foi um rugido cheio do poder mágico do dragão, literalmente abalou o corpo e a mente. Donnie chorou enquanto tentava entrar na loja para salvar o homem. Ele se lembrou das palavras de Ian. O homem disse que às vezes podem vir clientes bastante chatos, ele já tratou de alguns, mas sempre encontrarão buracos no navio. E se essas pessoas voltassem, então elas precisavam usar o livro preto e acabar com isso. Ian ordenou retirá-lo cuidadosamente com a mão direita. Quando Donnie conseguir, ele precisará descer as escadas que se abrem. Edeline segurou o elfo pelo pescoço, com a intenção de se vingar dele. Mas de repente, ela ouviu algo atrás dela. Naquele momento, Lakefield lembrou-se do dia em que Ian trouxe um cacto para sua loja, pedindo-lhe que o deixasse aqui por enquanto. Acontece que esta planta era uma barreira para convidados especiais. Antes que o elfo tivesse tempo de recuperar o juízo, de repente uma explosão ensurdecedora foi ouvida na loja. Quando Lakefield conseguiu escapar das garras do dragão, Donnie correu até ele e, juntos, foram para um lugar seguro no segundo andar. Ian apareceu atrás deles e elogiou o garoto pelo seu bom trabalho. A onda de choque jogou Edeline para fora, e a garota sentou-se no meio-fio, tentando recuperar o fôlego. Porém, ela não iria deixar tal atrevimento impune, ela iria despedaçar esses malucos. De repente, outra explosão poderosa foi ouvida acima de sua cabeça. Logo, Ian apareceu do abismo do poder mágico. Ele olhou com desprezo para a garota dragão. Ela perguntou se ele realmente era o dono deste lugar, mas o herói não respondeu. Seus olhos estavam vermelhos, ele pretendia dar uma lição a esse dragão louco. Ele afirmou que sabia tudo sobre ela, o nome dela era Edeline. Ela tinha 64 anos, há 6 anos recebeu a cidadania temporária e mudou-se para a Terra. Ela não conseguiu obter a cidadania oficial devido a questões de medição. Edeline rosnou nervosamente, sem entender como aquele desgraçado sabia de tudo. Ian olhou para ela com condescendência. A garota agia como uma criança assustada. Ela claramente não estava familiarizada com os costumes dos dragões. Edeline rugiu de raiva e correu em direção ao homem. Então o herói perguntou se ela queria mostrar sua verdadeira face. Ele tinha certeza que os dragões mais velhos iriam gostar se ela fizesse algo aqui. As pessoas já estavam reunidas atrás da garota, observavam perplexas o que estava acontecendo. De repente Ian saiu correndo, dizendo a Edeline para segui-lo. Ele conhece um lugar. A garota riu nervosamente. Ela faria aquele bastardo se arrepender disso. Ian já estava esperando o dragão na floresta. Ele decidiu que os mais velhos estavam claramente assustando-a, já que ela estava com muito medo e o seguiu assim que o homem os mencionou. Edeline sorriu. O menino, aparentemente, pensou que tinha conseguido levá-la para uma armadilha. Mas agora isso definitivamente chegará ao fim. De repente, um pilar de energia azul atingiu a floresta. No momento seguinte, um dragão apareceu na frente de Ian. Edeline aceitou sua verdadeira identidade. O monstro avançou direto para o homem, deixando uma marca profunda no chão. Ian conseguiu evitar o ataque, notando que muita água havia passado sob a ponte desde sua última caçada ao dragão. Seu braço estava se recuperando muito lentamente, mas isso não era surpreendente. A magia de dobra vale muito. Ian decidiu que, já que não o estava usando, poderia muito bem ser cortado. Um momento depois, uma aura roxa apareceu no local da mão decepada e girou em torno do homem. Depois de mais alguns segundos, a aura assumiu a forma de uma mão, substituindo o membro decepado. Agora Ian estava determinado a fazer o dragão pagar por toda a bagunça que causou em seu território. Edeline voou direto para o homem.
Em um instante ela estava ao lado dele e fechou a boca. No entanto, o herói conseguiu se esquivar e imediatamente desferiu um golpe poderoso com sua nova mão. Edeline ficou perplexa como uma pessoa conseguia se mover tão rapidamente, mas não pretendia desistir. O dragão abriu a boca, preparando-se para lançar uma esfera de energia em seu oponente. Ian ficou surpreso. Ela era realmente tão louca e iria usar o sopro do dragão aqui na floresta. No momento seguinte em que voou até o dragão, o homem sabia que dos 6 cérebros do dragão, pensamento e magia, apenas o rombencéfalo é responsável pelo equilíbrio. Portanto, ele precisa mirar exatamente ali e causar uma concussão nela. Naquele momento, um rugido ensurdecedor foi ouvido. O dragão caiu no chão de uma grande altura, quase sem vida. A camada externa que cobria todo o corpo do dragão estava agora enfraquecida devido à concussão, e Ian jogou sua faca ali, com a intenção de lançar uma maldição. Edeline rugiu de dor e, quando ficou indefesa, o herói se aproximou dela. Ele encontrou um ponto de pressão onde poderia causar paralisia e esfaqueou-o com uma faca. O dragão uivou, implorando para ser deixado vivo. Mas Ian não pretendia poupá-la e mais uma vez atingiu o ponto doloroso. Se Adeline fosse estúpida e fraca, ela não merecia viver. Além disso, ela havia entrado em seu território e ele não iria deixar isso escapar impune. O herói se aproximou do dragão com a intenção de acabar com tudo e acabar com ela. Mas assim que ele brandiu a faca, uma voz o deteve. Ian imediatamente percebeu que eles estavam conversando com ele por telepatia. O loiro que observa o herói pela tela deseja que Ian pare por aí. O herói sabia com quem estava falando. Era o presidente Jenkinson. Mas, mesmo assim, não queria parar. Ele disse que essa criatura havia invadido seu território. Ele não poderia deixar assim. Jenkinson respondeu que era uma questão racial. Então não teve escolha. Ele pediu a Ian que não o obrigasse a ser mais mesquinho do que já era. O homem também decidiu lembrar ao herói o código do dragão, segundo o qual apenas um dragão pode matar outro dragão, e quebrar essa regra significava declarar guerra a todos os dragões. Ian pensou, deve ser difícil ser um dragão, especialmente alguém como o presidente. Jenkinson sugeriu que o homem falasse francamente, já que ninguém os estava ouvindo. Então Ian gritou que nada disso teria acontecido se eles tivessem feito seu trabalho direito. Neste caso, o herói simplesmente lidou com aqueles que ousaram tocar seu território. O código do dragão não teve nada a ver com isso. Jenkinson insistiu que Ian o ouvisse, porque eram velhos amigos. No entanto, o herói estava insatisfeito. Isso não acalmaria sua raiva. Ele disse que apenas pegaria um pouco do sangue da criatura. Pode encurtar a vida dela, mas ainda é melhor que a morte. Jenkinson decidiu concordar e também disse que enviaria uma equipe de limpeza. Logo os trabalhadores chegaram ao local. Ian fez um bom trabalho e agora era a vez deles cuidarem das consequências. Os órgãos internos, linfa e pele dos dragões são altamente valiosos, mas sua venda é proibida por lei. Por isso a agência retirará todos os restos mortais do campo de batalha, sem deixar nenhum vestígio. Só as partes do corpo do dragão custarão alguns milhões, mas isso não é nada comparado ao seu sangue. O saldo de Ian recebeu 10.000 da lanta de um certo velho amigo, e por todo esse negócio ele deveria receber metade de todo o seu saldo. Então o herói ligou para Park. O orc disse que havia amarrado Kimberly, como Ian havia pedido. O homem pediu para lhe enviar o endereço de onde estavam agora. Ele finalmente iria acabar com tudo. Logo Ian chegou ao local designado. A garota foi mantida em um hangar sob a estrita supervisão de Park. Kim disse que as evidências dos registros telefônicos não os ajudariam, mas o herói a interrompeu. Ele disse que de qualquer forma conseguiria uma confissão dela. Ele então estendeu o inseto da felicidade no rosto da garota. Ele decidiu usar o mesmo método da última vez. No entanto, a confissão que Kimberly fez surpreendeu Ian. Depois de conhecer Adeline, Kim percebeu que estava sob a influência de um feromonio. Enquanto estudava seu MPF, Ethan Tejum começou a tirar sangue dela regularmente. Ele pesquisou e determinou o princípio da influência do sangue de um portador de MPF no sangue de um dragão. Durante o processo de pesquisa, ele precisou de tanto sangue de dragão quanto tirou da transportadora do MPF, Kimberly. Mas eles não tinham nenhuma ligação com Edeline. Então onde Ethan conseguiu tanto sangue de dragão? De repente, uma imagem começou a tomar forma na cabeça de Ian. Ele perguntou a Park onde ficavam as outras casas de Ethan Tejum além da casa que eles visitaram. No final das contas, o presidente tinha um prédio de uso misto, um condomínio e 2 vilas. Ian imediatamente partiu para investigar mais a fundo o caso, decidindo, no caminho, ligar para o escritório dos Jenkinsons.
Blair pegou o telefone e disse que estava atendendo temporariamente ligações no lugar do presidente. Ian exigiu que ela imediatamente o conectasse ao presidente, ele deveria contatá-lo. O herói explicou que este caso diz respeito a um imigrante legal que compartilha um ancestral comum com Jenkinson. Logo um carro chegou ao cais, um homem. Dele veio o próprio dragão de fogo Jenkinson, o presidente da empresa Jenkinson e o dragão mais velho. Ian já estava esperando por ele no local, e logo os dois homens se dirigiram ao cais, onde um pescador solitário estava sentado. O herói se perguntou por que Ethan Tejum desapareceu no meio do escritório. Por que ele usou um homúnculo valioso como corpo fictício para o suicídio? A resposta foi muito simples. O fato é que toda a pesquisa já havia sido concluída. Ethan encenou tudo bombeando litros de seu próprio sangue. Mas uma pessoa não conseguiria bombear tanto sangue de si mesma. E isso significava que Ethan Tejum parado na frente deles, vestido com uma fantasia de pescador, não era um homem, mas um dragão. A confissão de Kimberly trouxe luz para muitas coisas, afinal, ela e Ethan eram amantes, mas um dia o homem disse que teria que ir embora, então é melhor Kim começar a namorar outra pessoa. A garota perguntou para onde ele estava indo, mas Ethan não respondeu. Eles se conheciam há mais de 10 anos, então Kimberly queria saber quando e por que ele iria embora. No mesmo período, ela conheceu Edeline, porque o próprio Ethan a pediu para começar a namorar outras pessoas. Poucos meses depois do caso, Kim sentiu mudanças estranhas em seu corpo e decidiu fazer um teste de gravidez, esperando que o bebê fosse de Ethan. Ela disse a ele que tinha ido ao ginecologista e foi diagnosticada com MPF tipo dragão. Este foi um resultado muito inesperado para Kim, mas a resposta de Ethan foi estranha, como se a admissão dela de traição não significasse nada para ele. Ele perguntou à garota se ele poderia tirar o sangue dela. Kimberly ficou chocada. Essa resposta a enfureceu. Mas no final, ela ainda deu seu sangue a Ethan. Se ao menos ela pudesse continuar com ele, ela lhe daria tanto sangue quanto ele precisasse. No entanto, Kim logo descobriu que Ethan não estava apenas planejando ir a algum lugar, mas também transferiu todas as suas ações nas indústrias Yazan para uma fundação de caridade. Kimberly ficou furiosa, pois a empresa não era só dele, os dois investiram nela. Ethan apenas disse a ela que não poderia divulgar os detalhes. Então Kimberly xingou ele com raiva e foi embora. A garota não entendia quem ela era para Ethan todo esse tempo. Uma colega útil, uma ninhada ou apenas um rato de laboratório lhe dando sangue. No bar, Kim se encontrou com Edeline e se ofereceu para se vingar de Ethan pelo que ele fez com a garota. A garota dragão prometeu ajudar Kimberly com isso, e ela concordou. Porém, ela nunca foi capaz de se vingar de Ethan, porque ele foi embora. E agora, de pé no cais com ele, Ian disse que o departamento de imigração já havia revistado a casa do homem. Ele usou o MPF de Kimberly para criar um vírus que penetra no sistema imunológico dos dragões e é fatal. Este foi o único vírus que conseguiu penetrar no corpo de um dragão, criatura considerada indestrutível. No entanto, a pesquisa ainda não terminou porque Ethan ficou sem tempo. Mas mesmo que não tenha sucesso, esta tentativa é considerada um crime. E muito grave, não pode ser contestada, mesmo que Ethan seja reconhecido como doente mental. O homem riu nervosamente e perguntou a Ian se ele achava que estava louco. O herói pensava de forma completamente diferente, pois quem criaria um vírus que mata dragões? Então Ethan respondeu, o fato é que ele odeia dragões. Ele pensou muito sobre isso e chegou à conclusão de que os dragões são pragas que destroem o ecossistema social em todas as suas camadas e causam todos os problemas. Ian pensava que tais personalidades existiam até mesmo entre as pessoas. Há quem defenda que a Terra poderia ser salva se todos os humanos simplesmente desaparecessem. Mas mesmo as pessoas não se matam para reduzir a população. Seria uma loucura, mas Ethan, infelizmente, já está louco. Ele afirmou que os dragões são a podridão da sociedade. E não importa como todas as outras raças se defendam, no final os dragões subjugarão a todos. Outras raças são como tintas coloridas, eventualmente todas se misturarão, mas os dragões são como manteiga, sempre subindo acima da água, suprimem e dominam outras raças, poluindo a sociedade. Ethan então perguntou a Jenkinson o que ele achava disso. No entanto, o homem respondeu que não estava interessado na sua filosofia delirante. Ian pegou sua faca, perguntando a Ethan se ele tinha cidadania ou residência na Terra que lhe permitiria estar legalmente na Terra. Mas Ethan respondeu que não tinha nada disso. O herói não duvidou disso, então sacou a faca e fez um corte na mão. No momento seguinte, uma barreira protetora apareceu sobre o cais. Jenkinson não queria lutar contra sua espécie, mas aparentemente não tinha escolha.
Então ele perguntou a Ethan quem ele estava esperando aqui. O homem apenas olhou silenciosamente para o mar revolto. Como se recusou a responder, Jenkinson não teve outra escolha. No momento seguinte, o mar foi perfurado por um pilar de energia poderosa, subindo alto nas nuvens. Então um dragão emergiu das profundezas do mar. Era Jenkinson, sua verdadeira forma. Ethan sorriu. Como esperava, os dragões eram ferozes, e de repente ele também foi dominado pela energia, e um momento depois ele próprio se transformou em um dragão e voou sobre o mar, rosnando com raiva para Jenkinson. Ian olhou para as criaturas com um pouco de apreensão. Fazia muito tempo que ele não lutava com dragões, e mais ainda, com dois ao mesmo tempo em um dia. Os dragões avançaram uns contra os outros e o herói saltou em direção a Ethan, com a intenção de atacá-lo. Enquanto isso, o noticiário transmitiu um alerta sobre um tufão gigante não identificado que varreu a costa de Sokshu, afetando todo o país. As causas de um tufão tão forte ainda estão a ser investigadas e os residentes são aconselhados a não sair de casa a menos que seja absolutamente necessário. Kimberly, sentada sozinha em sua casa, olhava preocupada para o céu, pensando em Ethan. Enquanto isso, um estúdio de yoga na cidade ainda funcionava. Myrna, uma instrutora de yoga troll, estava se exercitando ao som da chuva. Mas então a garota de repente ouviu um som alto e, quando olhou pela janela, viu um corvo batendo no vidro e quebrando-o. Logo, dezenas de pássaros começaram a cair do céu, chocando Myrna. Um trovão ensurdecedor rugiu por toda a cidade, acompanhado por relâmpagos. Enquanto isso, no mar houve uma batalha feroz entre os dragões. Ian foi forçado a sacrificar ambas as mãos por causa da magia negra, mas ainda não conseguiu vencer. Jenkinson disse que Ethan era mais forte do que pensava anteriormente. Ele realmente merece ser chamado de dragão ancião. Em alguns momentos, novas mãos cresceram no lugar das mãos perdidas de Ian, e ele pôde lutar novamente. Jenkinson também não queria perder prestígio, então ele iria mostrar a Ethan o poder de um verdadeiro dragão mais velho. Os dragões atacaram uns aos outros com fluxos de energia poderosa, nenhum deles inferior ao outro. Então Ian interveio na batalha, tendo restaurado seus membros. Ele estava pronto para lutar novamente. Devido ao longo uso de magia negra, ele parecia cada vez menos humano. Em um movimento rápido como um raio, ele cortou o corpo de Ethan em todo o comprimento e continuou a atingi-lo em lugares que ainda estavam intactos. Naquele momento, as mentes dos homens pareceram se conectar. Ian se viu no ponto de ônibus e Ethan sentou-se ao lado dele. O herói percebeu que este é o lugar onde um homem gasta suas últimas forças antes da morte. Ethan adivinhou que Ian não estava em seu corpo, e o herói respondeu afirmativamente. Então o homem decidiu lhe contar algo. Ian teria que decidir o que fazer com essa informação. Ethan disse que seu testamento estava em um cofre particular no principal banco da cidade e ele realmente esperava que Ian acabasse conhecendo. Naquele momento, um ônibus parou e Ethan seguiu em direção a ele. Então o herói resolveu fazer mais uma pergunta sobre seu plano. Ele queria saber quem o ajudou. Mas Ethan não os conhecia, ele simplesmente aceitou a ajuda dessas pessoas. Ele fez isso para que seu vírus pudesse se desenvolver sem atingir a periferia. Quando o trem partiu, Ian também voltou à realidade, onde o dragão ferido jazia sem vida no mar, vermelho de sangue. Logo após o fim da batalha, o tufão terminou e o sol brilhou novamente sobre a cidade. Ian foi para a floricultura. Ele estava interessado em uma planta chamada amilcucas, e naquela época o noticiário trazia informações sobre uma tempestade incomum que cobriu toda a costa de Sokshu na semana passada. A vendedora elfa praguejou, dizendo que não se tratava apenas de uma anomalia natural, como alegavam as autoridades. Ian pensou, como esperado, que não era possível esconder as consequências desta batalha. Mas Ethan lhe revelou um de seus segredos antes de sua morte. Ele infectou o corpo do homúnculo com um vírus, que estava disfarçado de cadáver, mas o vírus estava cheio de magia. A mágica funciona quando entra em contato com temperaturas acima de 500 graus. E se o cadáver fosse cremado, o vírus teria de começar a multiplicar-se. Então se misturaria com a poeira e se espalharia por toda parte, mas isso não aconteceria. Ian levou o corpo ao departamento de imigração. Eles estudarão o vírus quando examinarem o corpo. Porém, antes mesmo de levar o corpo para a cômoda, um palpite passou pela cabeça do herói. Ele pensou que era melhor para ele deixar o corpo. Embora Ian raramente confiasse em seus instintos, 800 anos de experiência ainda lhe diziam que agora ele tinha que agir contra seus instintos. Este vírus afeta apenas dragões, e o herói deveria ter pensado em como ele poderia ser usado. Então, no ponto de ônibus, Ethan disse a ele que o cheiro humano o delatou.
Ele perguntou se Kimberly estava bem. Ian respondeu que ela estava mais ou menos bem. Ethan sabia que ela estava sempre ansiosa. Ela sempre teve medo de ficar sozinha e talvez por isso ele confundisse seu carinho com raiva. Ela enfiou uma faca nas costas dele 3 vezes. A primeira vez quando admitiu que o estava traindo com um dragão por meses a fio. A segunda vez quando usou drogas em Ethan, tratando-o como um rato de laboratório. A terceira vez foi quando ela o chamou de ganancioso pelos bens alheios, e uma vez ela quase o sequestrou junto com aquele dragão estúpido. Ethan riu nervosamente. Ele devia ser um homem terrível para Kimberly querer matá-lo 3 vezes. E agora que tudo acabou, Ian foi deixado para resumir os resultados deste assunto. Ethan Tejum decidiu doar sua parte nas ações da ESA Industries para uma fundação de caridade. A herdeira de todos os seus bens, incluindo contas, imóveis, etc., é uma mulher humana que manteve contato com ele até sua morte. Ian xingou Ethan. Ele é um completo idiota por não ser capaz de expressar adequadamente seus sentimentos. Porque nada importará quando você morrer. Quando a noite chegou, Kimberly foi até a praia perto de onde Ethan estava lutando, segurando seu testamento nas mãos. A garota percebeu que ele havia deixado, desta vez para sempre. E mesmo que Kim odiasse Ethan e tentasse matá-lo, ela nunca deixou de amá-lo, e levaria muito tempo para aceitar essa notícia. Quando Ian voltou para seu apartamento, ele decidiu contar sua sorte com as cartas para Vatu. No entanto, ele não teve sorte em suas previsões. As cartas diziam para tomar cuidado com tempestades repentinas, bem como com a possibilidade de se reunir com uma pessoa que Ian não via há muito tempo. Naquele momento, começou um noticiário na TV. O apresentador anunciou que a Federação Internacional de Alquimistas havia concordado em aumentar a venda de ouro para 10 toneladas por dia, com o que o preço do ouro diminuiu 7%. Começou então a previsão do tempo. Um meteorologista disse que a partir da segunda metade do dia haveria chuva fraca em todo o país, prevendo-se também um pequeno terremoto. Ian praguejou. Todos esses dados contradiziam suas previsões, o que significa que a previsão de saúde também pode estar errada. Antes de sua chegada à Terra, o homem previu o futuro com a ajuda do poder divino. Ela é de outra estrela, onde é utilizada para pesquisas, então tudo aqui pode ser um pouco diferente. Porém, o herói estava interessado no resultado de uma adivinhação de relacionamento, segundo a qual ele poderia se reunir com uma pessoa que não via há muito tempo. Logo, Ian e Kate começaram a trabalhar. O homem claramente não estava acostumado a dirigir tão rápido, então sentiu-se tonto durante todo o caminho. Porém, depois de algum tempo eles chegaram ao local. Hoje, de acordo com os planos, eles fizeram uma viagem de compras, então se dirigiram para dentro da filial leste da Witch Corporation. Lá dentro havia vários balcões de venda de perfumes e joias. Ian e Kate foram recebidos por 2 funcionários gêmeos da empresa. Disseram que as mercadorias do Sr. Mijun já estavam esperando por ele e levaram o homem para a sala VIP. O que ela viu lá dentro encantou Kate. Essa loja tinha de tudo: pedras de alto grau, secreções de caramujos ninfas e até a seiva de uma árvore das fadas. Tudo isso eram poderosos catalisadores mágicos para apoiar feitiços. Porém, Ian pensou, além disso, em comprar algo mais comum. Ele se perguntou quanto sangue de dragão fresco precisaria para derrotar Edeline. Logo o herói foi ao caixa para pagar por suas mercadorias no valor de 3 milhões e também queria confiar ao caixa o processamento de alguns itens. A menina disse que o processo demoraria cerca de 1 hora. E nessa hora Ian iria dar uma olhada. O herói saiu para caminhar pelos corredores da empresa, quando de repente um troll apareceu na sua frente. Ele se virou para o agente Ian, e o herói pensou que já o tinha visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde exatamente. O troll se apresentou, seu nome era Neville, e então Ian finalmente percebeu: este é o advogado do caso Ethan Tejum. Por vontade do homem, esse advogado ajudou o herói a redigir os relatórios. Neville pediu desculpas por não ter dado tempo suficiente a Ian devido à sua agenda lotada, mas como o destino os uniu, eles deveriam ter conversado um pouco. Quando os homens se sentaram à mesa, Neville perguntou ao herói se ele cumpria ordens particulares, já que era agente do Departamento de Imigração. Ian teve que recusar porque só aceita pedidos particulares em ocasiões especiais. O advogado pediu desculpas, dizendo que seu cliente tinha um problema. Ian queria se levantar da mesa, pois não pretendia resolver os problemas pessoais de ninguém, e Neville apressou-se em pedir desculpas por sua intromissão. Ele disse que tinha outro negócio no 3º andar, então era hora de ir. Antes de partir, o troll entregou a Ian seu cartão de visita, caso ele mudasse de ideia repentinamente. Então Ian se perguntou se esse era exatamente o encontro que ele havia adivinhado.
Embora fosse improvável que fosse esse o caso, porque ele conheceu esse troll há apenas alguns dias. Quando o homem voltou ao caixa, sua mercadoria já estava pronta. Ian pegou a mala e ligou para Kate para voltar com ela. A garota olhou para os produtos de Ian com desconfiança e decidiu perguntar algo a ele. Ela precisava ter certeza de que ele não havia cometido nenhum crime ou envolvido em lavagem de identidade antes. Ian desviou o olhar, desconfiado, e então sorriu suavemente para a garota e perguntou se ele realmente parecia alguém que faria tal coisa. Kate explicou que havia considerado essas duas opções, mas tinha outra opção. Ela também presumia que Ian tinha vivido uma vida completamente inocente ou nunca se envolveu em incidentes graves. O herói pensou consigo mesmo que essa garota tem boa intuição. Então Kate, um pouco envergonhada, decidiu fazer outra pergunta. Após um breve silêncio, ela de repente deixou escapar a ideia de que Ian era na verdade uma mulher. O homem olhou para Kate surpreso, mas ela não desistiu. Parecia que Ian estava escondendo demais. Ela foi tomada pela paranoia. Caterina precisava urgentemente descobrir se Ian havia mudado de gênero no passado, só assim ela conseguiria se acalmar. O homem nem entendeu do que ela estava falando, mas a conversa foi interrompida por uma multidão de seguranças que entrou no prédio. Estenderam o tapete vermelho no chão em preparação para a chegada do presidente. Logo, um idoso entrou no prédio, cercado por uma multidão de seguranças, com uma mulher apoiando lateralmente. Os trabalhadores da empresa gêmea curvaram-se para cumprimentar o presidente. Kate curvou-se fracamente para o homem e Ian permaneceu ereto, olhando para o velho com indiferença. O homem ergueu os olhos, olhando para o herói, e então seus olhos brilharam de surpresa. O velho de repente correu para a frente, direto para Ian. O herói não entendeu o que estava acontecendo, recuou um pouco, cobrindo Kate com a mão. Porém, o velho não teve tempo de alcançá-los, pois escorregou e caiu de bruços. Os guardas imediatamente gritaram com Ian, convencidos de que foi por causa dele que seu presidente caiu. Eles estavam prestes a atacar o homem, mas o presidente os impediu. O velho voltou-se para o herói. Quando percebeu que Ian Mijum estava realmente parado na sua frente, sorriu amplamente e o chamou de irmã mais nova. Kate gritou, pensando que seu palpite sobre a mudança de gênero era verdadeiro. Enquanto isso, a ação segue para o escritório dos Jenkinsons. Blair estava muito infeliz por estar recebendo ligações novamente enquanto estava no trabalho. Uma pequena fada girava na frente dela. Seu nome era Laris Andreeva. Ela era chefe de segurança patrimonial da empresa de Jenkinson. A fada grunhiu descontente e sentou-se na mesa da secretária, acendendo o cachimbo. Ela disse que veio porque encontrou vestígios de alguém. Alguém entrou no depósito do B-39 no Monte Buchan. Blair gritou de surpresa. Ela não entendia que tipo de idiota entraria no território do dragão mais velho. Larissa sugeriu que eles estavam muito confiantes em si mesmos, e se fizessem isso enquanto o presidente estivesse ausente na Terra, com certeza agiriam em breve. Blair disse que informaria o presidente, e por enquanto a fada deveria ter aumentado a segurança perto do cofre, mas Larissa tinha certeza de que isso não seria suficiente. Então Blair disse que eles tinham alguém a quem poderiam pedir ajuda. Enquanto isso, ainda havia confusão na companhia da bruxa. Kate ainda não conseguia entender por que o velho chamava Ian de irmã mais nova. O homem disse que estava acostumado a chamar seus colegas professores dessa forma. Elas constantemente se chamavam de irmãs há 30 ou 40 anos. Então Ian cumprimentou o professor de Mason, perguntando como ele estava. O homem ficou agradavelmente surpreso ao ver que o herói se lembrou dele e disse que ele dirige uma pequena loja de alquimia. Ele perguntou se Ian ainda estava estudando magia. No entanto, o herói respondeu que parou de lecionar e agora simplesmente trabalha no departamento de imigração. Mason suspirou surpreso. Ele não conseguia nem pensar que o professor Mijum agora era um agente, porque ele era a pessoa mais inofensiva, e agora está fazendo um trabalho tão cruel. A mulher, que era filha de Mason, abordou Ian e perguntou se ele aceitava encomendas particulares. Porém, o homem não a deixou terminar, mandando-a calar a boca. Ele disse que ainda tinha trabalho a fazer no terceiro andar, então precisava ir para lá. Finalmente, Mason disse que estava muito feliz em ver Ian e que não se importaria de tomar uma xícara de chá com ele. Enquanto Ian e Kate voltavam para casa, ele disse que certa vez trabalhou com Mason na primeira instituição educacional coreana moderna, a Escola Gozum. Caterina sorriu. Poderia ser escrito um livro sobre a vida do herói, porque durante o dia ele era professor e à noite pegava imigrantes ilegais. Ian olhou pela janela com cansaço. O governo não quer nem lembrar do seu passado, muito menos escrever um livro sobre a sua vida. Kate sorriu.
Agora Ian parecia para ela uma pessoa ainda mais maravilhosa do que antes. No entanto, o herói entendeu que havia uma verdade que nem Kate nem ninguém conhecia. Foi que a Terra já havia sido capturada. Algumas pessoas dizem que a escuridão que consumiu a Terra foi causada por dragões. Mas aqueles que realmente controlam a Terra, controlando estes dragões como peças de xadrez, são o Comitê, a organização secreta que controla o planeta nos bastidores. 24 de outubro de 1945, data da criação das Nações Unidas, marcou o primeiro dia em que humanos e alienígenas entraram em contato. O comitê abordou os líderes da Terra para aceitar um grande número de extraterrestres de outras dimensões. E para aceitar um número tão grande de imigrantes, eles reconfiguraram a concentração de mana na Terra, algo que Kate já havia lido em livros. Graças à reconfiguração da concentração de mana, indivíduos muito capazes começaram a nascer entre as pessoas, usando magia e espíritos controladores, conseguiram avançar a Terra. Ian percebeu consigo mesmo que os livros deviam ter deixado de fora as partes ruins da história. Logo chegaram à livraria. Lakefield, sentado em uma cadeira de rodas, já esperava convidados. O primeiro alvo da imigração em grupo foram os elfos. As pessoas os convidavam por causa de sua aparência e conhecimento de magia. Mas o caminho ao longo do qual eles se mudaram para a Terra não foi usado apenas para o propósito pretendido. Criminosos de outras dimensões começaram a usar este distante planeta Terra como refúgio, ou simplesmente pensaram que se tratava de uma nova mina de ouro e começaram a vir para cá. Ian perguntou se Kate tinha mais alguma coisa para fazer no escritório ou se ela poderia terminar o dia. Então a menina disse que gostaria de ouvir mais histórias da vida do homem durante o chá. Mas, como se viu, ele não tinha tantos. Ian estava prestes a se despedir de Kate quando de repente ouviu uma batida na porta do apartamento. O herói ficou surpreso, pois não esperava ninguém, mas ainda assim se dirigiu para a porta. Ao abri-lo, percebeu o que as cartas diziam, pois não via esse homem há 100 anos. Parado na frente dele estava Bradley, um agente da dimensão terrestre na filial americana. O homem juntou-se ao chá, Caterina o cumprimentou e resolveu perguntar sobre o propósito de sua visita aqui. Ian respondeu que já havia trabalhado com ele uma vez. Bradley sorriu. O herói era igualmente insensível e não conseguia nem chamá-lo pelo nome. Porém, ele rapidamente mudou para outro assunto. Perguntou se a mesma garota chamava Ian, mas o herói não entendeu do que ele estava falando. Bradley ficou surpreso. Ele não conseguia acreditar que ela nunca o havia contatado. Então Ian perguntou novamente de qual garota ele estava falando. O homem respondeu que se referia a Deu. As mãos de Ian tremiam nervosamente e ele perguntou baixinho por que ela ligaria para ele. Kate se perguntou o que estava acontecendo. Ela perguntou quem era a mulher. Então Ian disse que Deu era sua esposa. Logo os homens dirigiram-se ao bar para discutir a situação com mais detalhes. O barman, que mais parecia uma árvore, serviu-lhes um copo de gin tônica duplo. Bradley sorriu para um funcionário tão incomum e decidiu experimentar a bebida. Assim que tomou o primeiro gole, sua garganta queimou imediatamente. Ian riu. A bebida o lembrava dos velhos tempos da dimensão anterior, quando ele e Bradley trabalhavam juntos. O homem concordou. Todo o álcool ali era tão forte que era impossível distinguir o álcool verdadeiro do etanol. Quando Bradley bebeu o suficiente, Ian convocou uma barreira à prova de som. Agora eles precisavam conversar. Ele perguntou o que um agente dos Estados Unidos estava fazendo na Coreia. Acontece que Bradley estava acompanhando a princesa Vermi da dimensão Gelanco. Ian lembrou que ouviu falar da visita dela no rádio há alguns dias. O primeiro país onde Vermi irá parar será a Coreia. No entanto, o homem estava preocupado com a questão de por que o escritório americano estava escoltando o grupo diplomático de Gelanco que chegava à Coreia. Bradley sugeriu que o departamento estava preocupado com o fato de os guardas de Gelanco não conseguirem lidar com a situação. Há rumores de que eles recorreram ao Departamento de Imigração da Terra em busca de ajuda. Portanto, a razão pela qual o governo coreano pediu ajuda aos Estados Unidos é porque o número de escoltas solicitadas foi tão grande que toda a filial coreana não foi suficiente. Bradley também disse que outros rumores sugeriam que isso foi feito para preparar o caminho para a imigração do 8º grupo. Ian ficou surpreso, pois apenas 40 anos se passaram desde a imigração do 7º grupo. Além disso, a altura da princesa Vermi era de cerca de 3,5 metros, então a imigração do 8º grupo provavelmente não aconteceria, já que eles são ainda mais altos que os Trolls. E se levarmos em conta a altura dos edifícios terrestres, isso será difícil de conseguir, por isso há rumores de que o comitê está se preparando intensamente para isso. Este tópico, claro,
foi divertido, mas Ian gostaria de ouvir algo um pouco diferente. Ele queria saber sobre aquela garota, Dale. Bradley não sabia muito sobre os detalhes, mas quando ele e Ian completaram sua missão na dimensão anterior, foram enviados para a Terra. Porém, Dale foi enviado sozinho para outro lugar. O valor de sua recompensa foi igual a 500 mil dalantas, e Bradley não tinha ideia de onde ela conseguiu tal quantia. Tudo que ele sabia era que eles estavam separados dela na mesma dimensão, e há alguns dias ela foi libertada e, como estava livre, precisava tentar encontrar Ian. O herói ficou pasmo, não conseguia acreditar que Dale conseguisse pagar 500 mil dalantas e ser libertado. Bradley disse que isso era apenas um palpite dele, talvez ela tenha alcançado alturas e tenha sido libertada em liberdade condicional. Ian imediatamente ficou tenso, e se a história de Telesia se repetisse para ela? Então Dale já recuperou a memória. Bradley riu. Ian estava realmente preocupado com ela porque ela era sua ex-esposa. Ele lembrou que gostava tanto da garota que imediatamente se casou com ela. O herói jurou que não poderia saber que tudo acabaria assim, pois nos primeiros 80 anos ela foi normal. Dale o amava tanto que quis matá-lo, dizendo que esse era o único caminho para a liberdade. Mas se ela tivesse matado um prisioneiro como ela, teria acrescentado danos materiais à sua responsabilidade, teria sido condenada à execução da alma. E Dale, que acredita no renascimento das almas, claramente não iria querer tal resultado. Bradley não entendia se o plano dela era primeiro se livrar da condição de prisioneira, depois matar Ian e voltar para a prisão. Ian não conseguia esquecer o que ela disse a ele quando eles se separaram na dimensão passada. A menina pediu para esperar por ela e prometeu que logo iria até o marido. Bradley sugeriu que o herói pensasse logicamente, talvez Dale pudesse morrer da mesma forma que Telesia. Aí Ian se levantou e sugeriu ir para casa, já era tarde. Enquanto os homens desciam a rua, Bradley decidiu continuar falando sobre Telesia. Ele disse que Ian definitivamente não acabaria como ela. O herói agradeceu as amáveis palavras e despediu-se, dirigindo-se para sua casa. Quando estava sozinho, ele repetiu as palavras de Bradley em sua cabeça e então pensou no que aconteceu antes.